Ele economizava todos os dias apenas para poder jantar uma vez como uma pessoa comum. Mas naquela noite, deu seu jantar a um casal idoso desconhecido, sem sequer imaginar quem eles realmente eram. O que aconteceu na manhã seguinte à sua porta mudou toda a sua vida. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a esta história. Se alguém dissesse que uma vida inteira pode começar a mudar num momento tão simples quanto a escolha de um prato de comida, Calvin Reed provavelmente sorriria com ceticismo. Não porque fosse incapaz de acreditar em mudanças, mas porque aprendera cedo demais que o mundo raramente recompensa gestos silenciosos. Ainda assim, naquela noite específica, sem aplausos, sem testemunhas conscientes e sem qualquer promessa de retorno, algo estava prestes a se mover lentamente, como uma engrenagem antiga que finalmente encontra o encaixe certo. Calvin não sabia disso. Para ele, tudo o que existia era mais um dia que precisava ser vencido. Calvin tinha 17 anos e uma reputação curiosa para alguém tão jovem. Na pequena cidade onde morava, as pessoas o conheciam como o garoto que nunca chegava atrasado, que não discutia, que não reclamava e que parecia carregar a responsabilidade de um adulto nos ombros magros. Não era alguém que chamasse a atenção pela aparência ou pela voz. Chamava a atenção pelo silêncio confiável. Se alguém precisava de ajuda para carregar sacolas, explicar uma tarefa da escola ou simplesmente ouvir sem interromper, Calvin estava ali, quase sempre antes mesmo do pedido ser formulado. Ele trabalhava como lavador de pratos na Harris Diner, uma lanchonete simples à beira da estrada, no cruzamento da 7ª Rua com a Avenida Lincoln. O lugar tinha um cheiro constante de café forte, gordura quente e limpeza apressada. Não havia nada de glamuroso ali. Mesas gastas, bancos de vinil rachados, lâmpadas fluorescentes que piscavam discretamente quando chovia. Calvin conhecia cada som do lugar. O tilintar dos pratos empilhados, o chiado da chapa, o sino discreto que anunciava um pedido pronto. Seu trabalho era repetitivo e exigente. Prato, água quente, esponja, vapor, enxague. De novo, de novo, de novo. Ele ganhava $8 por hora, um valor que, para muitos, parecia pequeno demais para importar, mas que para Calvin era uma equação diária de sobrevivência. Cada dólar tinha destino certo antes mesmo de chegar ao bolso. A pele das mãos era áspera, marcada por pequenas fissuras que nunca cicatrizavam totalmente. As costas doíam quase sempre, mas ele aprendera a ignorar a dor como quem aprende um idioma novo. O dono da lanchonete, o Sr. Harris, não era um homem cruel. Era prático. Sabia que o negócio vivia no limite e que qualquer gesto de caridade mal calculado podia significar portas fechadas. Calvin entendia isso. Nunca pediu nada além do que estava combinado. Nunca esperou mais. Depois do turno da manhã, Calvin seguia direto para a escola pública Jefferson High. O prédio era antigo, de tijolos escurecidos pelo tempo, com computadores que pareciam peças de museu e armários que raramente fechavam direito. Ainda assim, ali acontecia uma transformação silenciosa. Calvin deixava de ser apenas o lavador de pratos cansado e se tornava o aluno atento, o melhor em várias matérias, aquele a quem os colegas recorriam quando não conseguiam entender um problema de matemática ou estruturar um texto. Ele passava os intervalos na biblioteca, cercado por livros e panfletos de universidades que guardava dobrados na mochila, como se fossem mapas para um lugar distante demais para ser real. A professora de inglês, a senhora Henderson, enxergava algo nele que ia além da disciplina. Via talento. Via a capacidade rara de organizar pensamentos, de encontrar sentido em meio ao caos. Ela trazia formulários de bolsas de estudo, falava sobre programas de apoio, mencionava possibilidades com cuidado, como quem não quer alimentar esperanças frágeis demais. Calvin ouvia, agradecia, mas sempre esbarrava na mesma realidade silenciosa. Mesmo que conseguisse entrar numa universidade, como deixaria a avó sozinha? Como pagaria as contas? Como garantiria que ela tomasse os remédios certos nos dias certos? Ele morava com a avó, Evelyn Reed, numa casa antiga da Maple Street. Por fora, a casa parecia cansada. A pintura descascava,
Os degraus do alpendre rangiam sob qualquer peso. As janelas se mantinham fechadas mais por hábito do que por segurança. Por dentro, porém, tudo era impecável. Evelyn sempre dizia que pobreza não era desculpa para a desordem. Ela sofria de diabetes, pressão alta e problemas sérios nas articulações. Levantar-se exigia pausas, caminhar, concentração. À noite, Calvin ouvia a respiração pesada dela atravessando as paredes finas e fingia não perceber, para não ferir o orgulho que ela ainda preservava com tanta força. Todas as manhãs, ele acordava antes do sol nascer. O despertador havia quebrado há anos, mas o corpo se ajustara ao ritmo como um soldado sem patente. Caminhava em silêncio pela casa, verificava se ainda havia pão na cozinha, deixava tudo organizado e saía. Às vezes caminhava 40 minutos até a lanchonete para economizar o dinheiro do ônibus. No bolso, levava notas amassadas e moedas que contava não por avareza, mas por necessidade. Transporte, almoço escolar, remédios da avó, contas atrasadas. Tudo precisava caber. À noite, ele voltava para Harry's Diner para o segundo turno. Era o horário mais pesado. Pessoas chegavam cansadas, irritadas, carregando seus próprios fracassos do dia. Calvin observava tudo. A mulher que esticava uma xícara de chá por quase uma hora. O homem de uniforme que deixava uma gorjeta maior ao notar o cansaço da garçonete. A família que cochichava sobre o preço da sobremesa. Ele entendia que a bondade humana raramente era barulhenta. Geralmente passava despercebida. Durante 3 dias seguidos, Calvin fizera algo que para ele era quase um evento especial. Decidira economizar para comprar um jantar no fim do turno e sentar-se à mesa como um cliente comum. Um hambúrguer, batatas fritas e um refrigerante. Nada luxuoso. Apenas normal. Para isso, recusara lanches, caminhara mais, deixara de comprar uma caderneta nova, mesmo com a antiga quase cheia. À noite deitava-se imaginando o sabor, não como um capricho, mas como a sensação de escolha. E então veio aquela noite. Chuvosa, fria, hostil. Novembro não caía suavemente naquela cidade. Ele castigava. O vento lançava a água contra as janelas da lanchonete. O estacionamento refletia os faróis como um espelho escuro. Calvin terminou a última pilha de pratos, secou as mãos e se aproximou do balcão. Seu pedido já estava pronto. O hambúrguer ainda quente, as batatas crocantes, tudo exatamente como imaginara. Foi nesse instante que seus olhos pousaram numa mesa no canto mais distante da lanchonete. A mesa número 6. Ali estavam sentados um homem e uma mulher idosos, ambos encharcados, como se tivessem atravessado algo maior que o estacionamento. A mulher vestia um casaco caro, visivelmente de boa qualidade, mesmo molhado. O homem usava um terno que não podia ser barato, ainda que estivesse colado ao corpo pela chuva. Eles haviam pedido apenas café e estavam ali há muito tempo. A mulher abria a bolsa repetidamente, espalhando objetos sobre a mesa, procurando algo que não encontrava. O homem tocava os bolsos com um gesto automático, como quem espera sentir um peso familiar e se depara sempre com o vazio. Calvin sentiu um desconforto estranho, sem saber explicar por quê. Observou a garçonete Lisa aproximar-se deles com cuidado excessivo, quase com medo de ferir. Viu o rosto da mulher se fechar num tipo de vergonha que adultos escondem melhor que a dor. Ouviu fragmentos da explicação. O carro quebrado, a caminhada sob a chuva, a esperança de usar um telefone que não funcionava mais. Eles ofereceram deixar algo como garantia. Relógios antigos, uma pasta de couro gasta. O Sr. Harris saiu da cozinha e explicou com voz calma que não podia abrir exceções. A política era clara. A lanchonete não sobreviveria a gestos impulsivos. O casal se levantou com dignidade frágil. A mulher segurou a pasta contra o peito, como se aquilo fosse tudo o que ainda a mantinha inteira. Quando a pasta se abriu levemente, Calvin viu papéis com selos, documentos, um símbolo dourado que lhe pareceu estranhamente familiar, embora não soubesse de onde. Eles caminharam em direção à porta. Do lado de fora, a chuva continuava impiedosa. No estacionamento, um sedã escuro de aparência sofisticada parecia deslocado naquele cenário simples. Calvin olhou para o próprio prato, para o pequeno triunfo que representava, para aquelas 2 pessoas prestes a desaparecer na noite. Ele não pensou, apenas se levantou.
E foi assim, sem discursos, sem consciência do peso real daquele gesto, que Calvin Reed deu o primeiro passo para uma mudança que ainda não tinha nome, nem forma, nem explicação. O que ele não sabia era que aquela escolha, aparentemente pequena, não terminaria naquela mesa, nem naquela noite, nem naquele jantar. Calvin levantou-se antes mesmo de perceber o movimento do próprio corpo. Não houve discurso interno, nem cálculo, nem aquela pausa mínima em que a razão tenta negociar com o instinto. Apenas se ergueu, como se algo antigo dentro dele tivesse reconhecido uma urgência maior do que a fome acumulada de 3 dias. O prato permaneceu sobre o balcão por um segundo, abandonado, enquanto ele atravessava a lanchonete com passos firmes, sentindo o coração bater de um jeito estranho, nem acelerado nem calmo, mas pesado, como se cada batida carregasse um peso invisível. O casal já estava quase alcançando a porta. A mulher segurava a pasta de couro contra o peito com as 2 mãos, protegendo-a da chuva que parecia atravessar o vidro apenas pela força do vento. O homem mantinha a postura ereta, mas havia algo quebradiço em seus ombros, um cansaço que não vinha da idade, e sim da necessidade de preservar a dignidade, mesmo quando tudo conspirava contra ela. Quando Calvin chamou, a voz saiu mais baixa do que ele imaginara, mas suficiente para fazê-los parar. Eles se viraram com surpresa contida. Não havia expectativa em seus rostos, apenas uma espécie de resignação educada, aquela expressão de quem já aceita o próximo golpe, antes mesmo de ele chegar. Calvin sentiu um nó na garganta que precisou engolir rápido. Não queria transformar aquele momento em algo maior do que precisava ser. Caminhou até a mesa deles, puxou o prato do balcão e o colocou à frente do casal, com um cuidado quase cerimonial, como se estivesse devolvendo algo que sempre lhes pertenceu. O hambúrguer ainda soltava vapor. As batatas fritas brilhavam sob a luz da lanchonete, intactas, perfeitas demais para aquele instante. Calvin pediu a Lisa, num tom calmo, que trouxesse café fresco e, se fosse possível, tentasse usar o telefone da cozinha para chamar um serviço de reboque. Falava com naturalidade, como se aquela fosse a coisa mais óbvia do mundo, como se não estivesse abrindo mão do único prazer que se permitira em dias. Por um momento ninguém disse nada. A mulher levou a mão à boca, como se tivesse esquecido como respirar. Os olhos do homem se fixaram em Calvin com uma atenção que ultrapassava a simples gratidão. Era um olhar avaliador, quase profissional, que percorria o rosto do garoto, suas roupas gastas, a postura firme demais para alguém tão jovem. Calvin sentiu o peso daquele olhar, mas não se esquivou. Estava acostumado a ser observado apenas como parte do cenário, nunca como alguém que importasse. A mulher murmurou algo parecido com um agradecimento, a voz embargada, enquanto o homem se inclinava levemente para a frente, como se quisesse se certificar de que aquilo era real. Calvin explicou que morava perto, que a avó sempre lhe ensinara a ajudar quem estivesse em dificuldade naquele momento específico, porque o amanhã tinha o hábito cruel de inverter papéis. Falou sem ensaiar, com palavras simples, sem perceber que cada frase se fixava na memória daqueles dois, como uma assinatura silenciosa. O homem perguntou seu nome. Calvin respondeu. Perguntou o sobrenome. Calvin respondeu novamente, um pouco surpreso com a formalidade do tom. Em seguida, veio a pergunta sobre o endereço. Houve um instante de hesitação, mas ele respondeu também, sem desconfiança. O homem pegou uma caneta e uma simples salfeta de papel, escrevendo com cuidado excessivo, como se cada letra tivesse importância. Dobrou a salfeta com precisão e guardou-a no bolso interno do paletó. Gesto que Calvin não conseguiu interpretar, mas que ficou gravado em sua mente. Lisa voltou com o café, lançando a Calvin um olhar misto de espanto e respeito. Ele agradeceu com um aceno quase imperceptível. O casal começou a comer devagar, como quem tem medo de que o alimento desapareça se não for tratado com cuidado. A mulher segurava a xícara com as 2 mãos, buscando mais o calor do que o café em si. A tensão que antes os envolvia começava a ceder, substituída por um alívio tímido, quase envergonhado. Cerca de 20 minutos depois, o som de um motor mais pesado anunciou a chegada do reboque. O mecânico, conhecido na região, entrou na lanchonete sacudindo a água do casaco e comentou,
surpreso sobre o carro no estacionamento. O homem levantou-se imediatamente. Algo nele havia mudado. A postura, antes contida, agora era firme, segura, quase autoritária. Quando falou com o mecânico, sua voz não carregava mais a incerteza de quem teme não poder pagar. Disse apenas que o tempo era importante e que o dinheiro não seria um problema. Calvin observou tudo à distância, sentindo uma estranheza crescente. Quando o mecânico saiu para verificar o carro, bastaram alguns minutos para que o sedã escuro fosse ligado com facilidade desconcertante. Não houve discussão longa, nem diagnóstico complexo. O motor respondeu como se nunca tivesse falhado. O homem agradeceu com um aperto de mão firme, pagou sem hesitar e voltou-se para Calvin uma última vez. Houve um silêncio breve entre eles. O homem estendeu a mão, apertando a de Calvin com força controlada, e agradeceu novamente, dessa vez com um peso que não cabia apenas na palavra. A mulher sorriu, um sorriso cansado, mas sincero, e tocou o braço do garoto com delicadeza. Em seguida, caminharam até a porta e desapareceram na chuva, o carro partindo logo depois, deixando para trás apenas o brilho molhado do estacionamento. Calvin permaneceu parado por alguns segundos, sentindo um vazio estranho no estômago, diferente da fome. Era como se tivesse tocado algo maior do que conseguia compreender. O Sr. Harris aproximou-se, observando-o em silêncio, e sem dizer muito colocou diante dele outro prato de comida, acompanhado de uma fatia de torta. Disse apenas que aquilo não era caridade, mas respeito. Calvin agradeceu, surpreso, sentindo um calor inesperado no peito. Mais tarde, caminhou para casa sob a chuva fina que insistia em cair. Contou tudo à avó, que ouviu com atenção incomum, fazendo perguntas sobre detalhes que ele mal notara. Quando ele mencionou o símbolo dourado nos papéis da pasta, Evelyn franziu a testa por um instante, como se buscasse algo na memória, mas não disse nada. Apenas comentou que a vida às vezes testa o coração das pessoas sem aviso, para que elas não tenham tempo de vestir máscaras. Calvin deitou-se naquela noite acreditando que tudo havia terminado ali, na mesa número 6 da Harris Diner. O que ele não sabia era que, enquanto dormia, em um quarto de hotel distante, 2 nomes eram revistos com atenção, e a escolha que fizera começava a se transformar em algo muito maior do que um simples jantar. Na manhã seguinte, a cidade parecia igual aos olhos de Calvin, mas para aqueles que observavam de longe, nada era casual. Em um quarto de hotel distante, Walter e Marilyn Graves revisavam meticulosamente uma pasta de couro. Cada papel, cada selo, cada anotação era cuidadosamente examinado. Os nomes que lá apareciam não eram meros registros. Eram indicadores de caráter, sinais sutis de quem poderia ser confiável. E ali estava ele, Calvin Reed, o jovem que, sem saber, acabara de passar pelo teste mais silencioso e exigente de sua vida. Tudo o que ele fizera na noite anterior, cada gesto aparentemente simples, agora tinha um peso e uma intenção que ultrapassavam a compreensão de um garoto de 17 anos. Walter Graves era um homem de presença imponente, mesmo quando sentado, e Marilyn possuía uma atenção minuciosa aos detalhes que podia parecer quase obsessiva. Eles eram líderes de um grande fundo de caridade, dedicado a transformar comunidades através de investimentos em educação, saúde e capacitação profissional. A visita à cidade de Calvin não era por acaso. Havia anos eles avaliavam a região para um novo projeto, coletando estatísticas, conversando com professores, observando hábitos locais. Procuravam alguém que não apenas compreendesse as necessidades do bairro, mas que tivesse a sensibilidade de agir sem esperar recompensas imediatas. E o nome de Calvin surgira repetidamente, como uma luz persistente na escuridão de uma rotina cansada. No entanto, nada no que eles haviam recebido era suficiente para confiar cegamente. Palavras podiam ser ensaiadas, aparências manipuladas. Por isso, a decisão de enviar o casal em uma situação cuidadosamente planejada era estratégica. O carro quebrado, o telefone que não funcionava, o pedido mínimo na lanchonete. Tudo fazia parte de um teste sutil, mas de alto risco, no qual a escolha de Calvin seria o único indicativo confiável de seu caráter. Ele não sabia disso,
Mas cada passo que deu naquela noite estava sendo observado e registrado de maneira silenciosa e precisa. Enquanto Calvin seguia sua rotina escolar, a manhã trouxe sinais sutis de que algo havia mudado. A senhora Henderson apareceu com um olhar curioso e informou que alguém havia feito perguntas incomuns sobre ele. Não se tratava de notas, provas ou comportamento acadêmico, mas sobre sua disposição, suas atitudes, sua forma de reagir às situações da vida cotidiana. Calvin sentiu uma pontada de inquietação, uma sensação de que o mundo fora da lanchonete começava a interferir na rotina segura que conhecia. Pouco depois, um amigo lhe mostrou uma notícia em um telefone. O fundo Graves Initiative estava realizando uma avaliação fechada da cidade. Calvin reconheceu imediatamente a emblemática marca dourada que vira na pasta da mulher na noite anterior. Um frio percorreu sua espinha. Aquilo não era coincidência, não era acaso. Tudo fazia parte de algo maior, e ele, de maneira involuntária, havia se tornado peça central daquele plano. O chamado para se apresentar à diretoria da escola não tardou a chegar. Calvin sentiu um aperto no peito. A rotina familiar, as preocupações com a avó e as tarefas escolares, tudo parecia agora convergir para um momento desconhecido, carregado de possibilidades e riscos. Quando entrou na sala do diretor, Calvin encontrou Walter e Marilyn. Estavam impecáveis, vestidos com elegância que contrastava com a imagem que deixaram na lanchonete. Sobre a mesa, documentos selados e planos detalhados ocupavam quase toda a superfície, mostrando a magnitude do projeto que estavam prestes a implementar. O diretor parecia desconfortável diante de indivíduos cujo poder financeiro excedia em muito o orçamento da escola e das autoridades locais. Calvin sentiu-se minúsculo, mas curioso. Havia algo nas atitudes deles, na firmeza do olhar e na forma como organizavam os papéis, que transmitia uma autoridade natural, construída por anos de experiência e responsabilidade. O casal explicou a situação com clareza e precisão. Tudo o que acontecera na noite anterior fora cuidadosamente planejado. Cada detalhe, cada gesto de Calvin, cada escolha silenciosa havia sido avaliado. A decisão de compartilhar seu jantar com os desconhecidos não era apenas um ato de gentileza, era uma prova concreta de caráter, de altruísmo e de capacidade de agir sob pressão sem esperar recompensa. Eles afirmaram que o comportamento de Calvin fora a confirmação necessária para confiar nele e considerá-lo para a responsabilidade que planejavam delegar. A proposta que fizeram soou irreal aos ouvidos de um adolescente. Ofereceram-lhe cobertura total para qualquer universidade credenciada, incluindo matrícula, mensalidades e despesas de moradia. Havia ainda estágios de verão em centros já ativos do fundo, além da promessa de um emprego efetivo após a graduação, não como aprendiz comum, mas como alguém que receberia treinamento direto para liderança e gestão de projetos comunitários. Calvin ouviu cada palavra com atenção, absorvendo o impacto do que aquilo significava para sua vida, sua avó e sua comunidade. O projeto que planejavam implementar na cidade de Calvin tinha uma escala que ultrapassava qualquer experiência local. O antigo shopping Riverside Mall seria transformado em um centro moderno, com clínica médica, salas de informática, oficinas de capacitação, biblioteca, espaços para atividades extracurriculares e programas de suporte às famílias. O investimento total chegava a mais de 20 milhões de dólares, um número quase inimaginável para os padrões de uma cidade pequena. Calvin sentiu um misto de entusiasmo e uma dor silenciosa. Perceber que seu gesto, sua bondade, havia se transformado em uma peça central de uma operação de grande escala e que ele próprio fora, sem saber, colocado à prova. Apesar da magnitude da oferta, Calvin experimentou um conflito interno profundo. Ele se sentiu usado, como se a sua gentileza tivesse sido transformada em um experimento meticulosamente calculado. Não houve revolta, não houve acusações. Ele apenas pediu tempo para compreender e decidir com clareza, para não deixar que a emoção do momento guiasse sua escolha. Os Graves respeitaram seu pedido. Ofereceram-lhe a oportunidade de visitar outros centros do fundo, conversar com gestores experientes e observar como os projetos funcionavam na prática. Não era apenas sobre aceitar um presente.
Era sobre medir seu coração, sua disposição e sua vontade de se comprometer com algo maior do que si mesmo. Quando retornou para casa, Calvin contou tudo à avó. Evelyn permaneceu em silêncio por longos minutos, absorvendo cada detalhe. Finalmente ela falou, com a voz calma mas firme, pedindo apenas que Calvin não deixasse que a experiência o tornasse cínico ou amargo. Disse que o maior risco não era perder uma oportunidade, mas perder a capacidade de acreditar nas pessoas e de confiar no bem. Calvin, ao ouvir, percebeu a fragilidade dela, sua dependência silenciosa de sua própria integridade e, ao mesmo tempo, a força que transmitia ao orientá-lo. E assim, com a consciência pesada, mas o coração firme, ele aceitou a oportunidade, entendendo que sua vida e a de sua avó jamais seriam as mesmas a partir daquele instante. 18 meses se passaram desde aquela noite chuvosa na Harris Diner, e a cidade que Calvin conhecia tão bem começava a se transformar de maneira quase invisível, mas profunda. O antigo shopping Riverside Mall, que durante anos fora apenas um espaço vazio e esquecido, agora erguia-se como um centro moderno e iluminado. Grandes janelas permitiam que a luz do sol penetrasse nos corredores, refletindo nos pisos limpos e nas salas cuidadosamente organizadas. Havia espaço para todos, mas principalmente para aqueles que antes sentiam-se esquecidos, invisíveis, sem perspectiva de um futuro melhor. Calvin olhava para aquele lugar com uma mistura de orgulho e humildade, sabendo que sua ação despretensiosa, o ato de compartilhar seu único jantar, havia desencadeado uma série de mudanças que iam muito além do que ele poderia imaginar naquela noite chuvosa. Ele cursava agora o 2º ano da universidade, mas durante os intervalos das aulas, sempre retornava à cidade para trabalhar junto à equipe do fundo. Cada visita era uma oportunidade de observar o impacto real de suas escolhas, de medir como as oportunidades geradas pelo centro mudavam vidas. Crianças que antes vagavam pelas ruas, sem ter para onde ir após a escola, agora participavam de oficinas, cursos e atividades extracurriculares. Adultos que se sentiam marginalizados aprendiam novas habilidades, buscavam empregos e reconquistavam a dignidade perdida. Pequenos negócios surgiam com o apoio do centro, que oferecia orientação, treinamento e espaço para desenvolvimento. Calvin percebeu que, embora o dinheiro tivesse aberto portas, eram as ações humanas, as escolhas conscientes, que mantinham tudo em movimento. Em casa, a transformação também era visível. Evelyn, sua avó, tornara-se paciente regular da nova clínica do centro. Antes, os tratamentos eram irregulares, dependentes de sorte ou oportunidade. Agora ela recebia acompanhamento constante. Sua respiração, antes pesada e marcada por pausas frequentes, tornara-se mais tranquila. Sentar-se no alpendre não era mais uma batalha diária. Ela podia finalmente apreciar o mundo à sua volta, sentir o vento na pele sem medo do cansaço extremo. Calvin, que sempre se preocupara com ela, sentia uma alegria silenciosa ao vê-la recuperar pequenas liberdades que antes pareciam inalcançáveis. A casa da Maple Street também havia sido reformada, mas de maneira simples, sem ostentação. Calvin insistiu para que tudo permanecesse prático, funcional, preservando o conforto e a familiaridade que sua avó valorizava. Não havia móveis caros ou decorações extravagantes. Cada detalhe era pensado para sustentar a vida diária, para que Evelyn sentisse segurança e não a sensação de estar em um museu de riqueza alheia. A simplicidade carregava dignidade, e Calvin entendia que era assim que se construíam bases sólidas para a transformação verdadeira. O centro não apenas oferecia infraestrutura, mas também reconfigurava a própria percepção da comunidade sobre si mesma. Jovens que antes se sentiam sem propósito encontravam orientação, professores e mentores dedicados, atividades que despertavam curiosidade e paixão. Adultos aprendiam a usar ferramentas digitais, buscavam emprego e reintegravam-se à sociedade com confiança. O índice de pequenos delitos diminuiu não por medo da lei, mas porque os habitantes da cidade tinham um lugar seguro para investir seu tempo e energia. Um espaço onde sentir-se valorizado. Calvin, agora diretor do centro, compreendia que o verdadeiro impacto não se mediria em números ou relatórios,
mas na esperança silenciosa que surgia em cada rosto. Como diretor, Calvin adotava uma postura discreta. Sua assinatura aparecia nos documentos, mas ele não se destacava em anúncios ou banners. Preferia agir nos bastidores, observar, perceber, intervir quando necessário. O mesmo olhar atento e empático que demonstrava na Harris Diner agora guiava decisões estratégicas que afetavam centenas de vidas. Ele sabia exatamente o que significava enxergar o potencial em alguém, como fizera naquela noite com o casal na mesa 6, e transformava essa sensibilidade em políticas, programas e iniciativas. Em uma noite particularmente chuvosa, quase como a daquela fatídica primeira ação, Lisa telefonou da Harris Diner. Uma família encontrava-se em dificuldades semelhantes às que Calvin testemunhara no passado. O carro havia quebrado, os filhos estavam com fome, e o orgulho os impedia de pedir ajuda. Calvin pegou o volante e dirigiu-se até a lanchonete, sentindo o familiar aroma de café e batatas fritas. A cena o transportou de volta àquele momento inicial, lembrando-lhe da simplicidade de uma escolha que pode mudar destinos. Ele pagou a conta da família sem hesitação, mas desta vez a ação não era apenas caridade imediata. Calvin sabia que precisava criar oportunidades reais, sustentáveis, que permitissem àquela família retomar o controle sobre a própria vida. Organizou apoio para que encontrassem emprego, ofereceu orientação sobre documentação, inserção escolar e treinamento profissional. Não se tratava de esmola, mas de criar condições para que o ciclo de dignidade e crescimento se repetisse, como agora ocorria no centro. Após assegurar que tudo estava em ordem, Calvin caminhou novamente pelas ruas da cidade, desta vez com a sensação de pertencimento e de responsabilidade. Mesmo possuindo um carro, preferia caminhar, sentir o ritmo da cidade, ouvir os sons da vida cotidiana, lembrar-se das dificuldades que todos enfrentavam. Passou pelo centro iluminado, observando os alunos estudando tarde da noite, adultos participando de cursos, pessoas encontrando um lugar seguro para aprender, trabalhar e crescer. Cada luz acesa representava um futuro possível, uma vida que não mais se sentia invisível. Nesse momento, Calvin compreendeu uma verdade fundamental que se tornaria seu lema pessoal. A verdadeira mudança não começa com riqueza ou programas grandiosos, mas com a escolha correta, feita mesmo sem promessa de recompensa. A noite em que entregara seu jantar não o tornara milionário em termos de dinheiro, mas abriu as portas para algo infinitamente mais valioso. Dava-lhe a oportunidade de transformar vidas, da avó, da comunidade e, eventualmente, de toda a cidade. Ele permaneceu o mesmo garoto que outrora cedeu seu único jantar a desconhecidos, mas agora com recursos e influência para garantir que cada gesto de bondade pudesse gerar impactos duradouros, alcançando famílias, bairros e talvez toda uma cidade. Aquele ato simples, silencioso e corajoso transformara-se em legado, e Calvin estava determinado a que ele reverberasse através de cada escolha que fizesse dali em diante. Inscreva-se no canal para não perder a continuação desta história e novos enredos que mudam tudo no último minuto. Agora abra o próximo vídeo na tela ou vá para a seção Vídeos do canal. Lá você encontrará histórias que são difíceis de deixar indiferente. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo ou nas suas redes sociais, para que mais pessoas vejam aonde uma única ação pode levar